Oi gente, tudo bem? Meu nome é Fernanda e estou de volta com mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vim trazer o segundo vídeo do quadro Sabor Literário, onde eu refaço algumas receitas de livros. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aqui nos comentários e deixa seu gostei, que isso me ajuda bastante. E pro vídeo de hoje eu resolvi trazer uma das receitas mais famosas aí, principalmente dos filmes de Harry Potter. E para isso eu resolvi trazer uma convidada, então hoje teremos aqui minha irmã, Priscila. Olá! Pra quem não viu, a gente fez um vídeo juntas em março, abril, que foi respondendo os quotes lá de Friends. Foi um joguinho que a gente fez que tá bem legal, inclusive. Se você ainda não viu, vou deixar o card aqui em cima. Bom, e eu resolvi fazer este vídeo assim em conjunto. Na verdade, a minha ideia é trazer outros convidados também, né? E eu pensei em fazer essa receita de Harry Potter, que eu já vou falar o que é. Porque assim, nós duas somos grandes fãs de Harry Potter, né? E eu queria pegar alguma coisa que a gente tinha em comum pra poder fazer aqui, né? Então hoje a gente vai estar fazendo o bolo de aniversário do Harry Potter, aquele que aparece no primeiro filme, que ficou muito icônico, assim, né? Geralmente quando tem festinha de Harry Potter, coisa assim, são os bolos que são reproduzidos. Mas vale dizer que isso vai ser uma tentativa. Sim, né? Não garantimos um resultado perfeito. Não, assim, a gente nunca tentou fazer esse bolo, nada, assim, eu peguei a receita de um livro que tem, tipo, não é oficial nem nada, mas é um livro de receitas de Harry Potter, eu peguei a receita lá, e é isso que a gente vai estar fazendo hoje. Então, antes da gente começar aqui só, a gente quis falar um pouquinho, assim, de qual que é a nossa relação com Harry Potter, né, explicar um pouquinho porque a gente escolheu esse tema pro vídeo de hoje. E, assim, na verdade, a gente conheceu Harry Potter pelos filmes, né, a gente assistiu o primeiro filme em 2001, eu acho que foi... Logo que lançou, né? Foi logo que saiu nas locadoras. Pra quem não sabe, é muito jovem, existia um negócio chamado locadoras, que a gente ia lá e alugava os filmes e levava por um final de semana. Você saía da sua casa, pagava pela diária, né, pelo fim de semana, e trazia a fita pra casa, na época da fita, que era fita, não era DVD. Não era DVD ainda. E aí a gente assistia, tinha que rebobinar, senão pagava multa, e rebobinar é botar o vídeo pro início. Só explicando pro público mais jovem, né? Isso, e aí a gente devolvia e pegava outro. Era isso. E na época, o nosso pai tinha o costume, né, que no sábado ia no mercado e aí na volta passava na locadora pra pegar alguma coisa, algum filme pra gente assistir final de semana. E eu lembro que naquele final de semana ele pegou Harry Potter, porque o carinha da locadora falou, indicou, é legal pra família toda e coisa e tal. E eu lembro que a gente até assistiu no quarto do pai e da mãe, a gente botou o colchão no chão, assim, e tal. E depois dali... Só que, tipo assim, como naquela época, 2001, internet não tinha nada. Então a gente nem sabia que, tipo, era uma série de livros, que era uma série mesmo, que tinha mais de um. A gente achava que era aquele filme e acabou, assim. Mas a gente gostou muito. Eu lembro que a gente, depois que terminou de assistir, a gente ainda conversou bastante sobre o filme e a gente ficou bem impressionado com todo aquele universo. Então, ainda que a gente não conhecesse mais sobre o primeiro, foi uma porta de entrada bem considerável. Sim, e eu lembro quando a gente descobriu que ia ter um segundo, eu não sei se tu lembra. Tava nós duas brincando, era férias, assim, época de férias, e a mãe tava passando roupa e tava assistindo algum programa... Passando roupa. Tava passando algum programa aquele da tarde, tipo Sônia Abrão, sabe? Um programa assim. Isso é coisa boa. Não lembro qual que era exatamente. E tava passando uma matéria sobre Harry Potter e a Câmara Secreta. E aí a mãe chamou a gente, tipo, meninas, olha só, vai ter um segundo. Eu lembro que tava passando os diabretes da Cornualha e o trem, o carro voando sobre o trem. Lembro. E só que o primeiro filme que a gente assistiu no cinema de Harry Potter foi o 4, foi o Cálice de Fogo. Até o terceiro a gente só assistia depois que viesse o DVD, Mas daí a gente leu os livros, tu leu os livros antes, né? Eu demorei pra caramba pra ler. É que a gente não ganhou a coleção completa, a gente foi ganhando por volume, né? O primeiro que... Não, tu ganhasse o primeiro e o segundo de aniversário. Pois é, mas não era coleção, foi comprado unitário. Eu lembro ainda que é o que tá comigo hoje, tem até o selinho da livraria, da onde o pai e a mãe compraram, foi tipo 2005 que tu ganhasse. E com a capinha plástica ainda. Com a capinha plástica. Aí depois, quando o sétimo foi lançado, eu lembro que a gente tinha ido comprar os materiais. E aí tava lá lançado, coisa e tal. Daí a mãe comprou o sétimo, só que a gente não tinha, tipo, do terceiro até o sexto, a gente não tinha nenhum ainda. Aí depois a mãe comprou na internet todos os outros. Que daí é a coleção que tá comigo, né? Daí depois eu te dei Aí tu me deu o box. Mas aí tu leu os livros antes. Acho que foi. Só que daí, como eu era mais nova também, eu comecei a ler em 2009, eu acho. Que eu tinha uns 13, 14 anos. Mas daí a gente já era fã dos filmes, né? Assim, os filmes realmente foram o que chamaram primeiro a atenção da gente, foi os filmes, né? Foi o que levou a gente a realmente a gostar. E aí em 2019 a gente fez uma tatuagem, não vai dar pra mostrar. Isso, tatuagem mais perto aqui. Uma tatuagem que tem nós duas e a nossa mãe, né? Que na verdade, assim, eu já falei sobre isso acho uma vez, mas eu sou uma pessoa que eu morro de medo de agulha. Então eu sempre falava que eu nunca ia fazer uma tatuagem, porque, né, uma tatuagem nada mais é do que uma agulha perfurando sua pele várias vezes, né? E porque você quer, não porque você precisa. Exatamente. Então eu
pensava, tipo, não, da tatuagem nunca, assim, na minha vida. E aí, daí teve um período que eu fiquei com vontade de fazer, só que tu não podia, porque eu tinha acabado de ganhar o Matheus, daí tu não podia fazer tatuagem, enfim. Aí quando tu podia fazer a tatuagem, eu já não queria mais, porque eu tinha perdido a coragem. Só que daí em 2019 eu fui viajar, e daí foi eu e minha mãe, a gente foi pra um dos lugares, a gente foi pra Londres, né, e a gente foi nos estúdios de Harry Potter, e eu saí de lá, tipo, com o olhinho brilhando e falando, eu quero uma tatuagem de Harry Potter. Aí, como eu sabia, né? E a minha irmã, né, a Pri, tinha feito eu prometer que a primeira tatuagem que eu ia fazer com ela. Então a gente já tinha decidido pra eu não perder a coragem, né, no caso. Não, e porque vai que ela faz a primeira e nunca mais, então pelo menos já fizemos tatuagem. Aí a mãe se meteu no meio, falou, não, eu também quero fazer junto. E a gente tinha decidido que a gente ia fazer as 3 juntas. E aí, como eu queria fazer uma tatuagem de Harry Potter, eu juntei tudo, né? Nós 3 gostamos de Harry Potter, então vamos fazer uma tatuagem. E aí a gente fez essa tatuagem. Com significado, né? Que é o castelo de Hogwarts, né? O skyline do castelo de Hogwarts, isso. Com a frase Until the Very End, que é uma frase do 7º livro. Na verdade, eu não lembro se essa frase tem no filme, mas eu acho que não, eu acho que é só no livro, que é bem spoiler de Harry Potter, caso você não saiba, né? Mas enfim, no final do 7º livro, quando Harry tá indo na Floresta Proibida pra se entregar pra Voldemort, ele encontra com os espíritos, né, dos pais dele, as imagens deles, né? E do Sirius, e aí ele pergunta, né, se eles vão ficar com ele, e aí o pai dele responde, né, até o final. Em inglês é until the very end. Na verdade não é uma tradução bem literal, porque o very tem uma intensidade aí, né? Então seria tipo até o final, assim, né? Algo do gênero. É o fim dos tempos. Então a gente achou legal porque geralmente o pessoal tatua always, né? Que é a frase, é a palavra famosa, né? Mas a gente queria uma coisinha diferente. E é isso aí, a gente resolveu fazer. E com significado. E aí... Aí a gente corta pra situação onde agora ela quer fazer milhões de tatuagens e vários projetos, enfim. Eu tenho 5 tatuagens pra eu fazer. Só falta dinheiro. Vai ter vídeo provavelmente falando sobre isso mais pra frente, aguardem. Exatamente. Mas então, explicadas qual é a nossa relação com Harry Potter, então vamos à receita, então, né? A receita que a gente escolheu é o bolo de aniversário do Harry, aquele bem famoso, vou deixar uma imagem aqui, que é o bolo que o Hagrid faz pro Harry, né? Que tá até escrito errado, o Happy tá escrito com 2 E's, assim, tá bem jeito do Hagrid, assim, de fazer mesmo, né? E assim, o bolo mesmo é um bolo simples de chocolate, um bolo de chocolate normal, assim, mas eu peguei a receita que tá lá, então, assim, não é a receita que geralmente eu faço, mas vamos testar, então vamos mostrar aí pra vocês primeiro quais são os ingredientes. Então, pra essa receita a gente vai precisar de 3 ovos, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 2 xícaras de açúcar refinado, 1 xícara e meia de chocolate em pó, 1 xícara e meia de água fervendo, 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 xícara de óleo. Então vamos começar a fazer nosso bolo. Na receita basicamente diz pra misturar tudo. Então assim, eu vou fazer como geralmente eu faço os meus bolos, que eu vou primeiro misturar os secos. Então vamos pegar aqui a farinha de trigo, o açúcar e o chocolate em pó. Aqui vamos dar uma leve misturadinha só pra integrar aqui os ingredientes. Agora vamos quebrar os ovos, né? Eu sempre faço, quando eu faço receita, sempre quebro primeiro em um lugar separado, porque se um ovo estiver estragado, não vai estragar a receita inteira, né? Então aqui, vamos pegar. Pode ser. Uma misturadinha aqui. Eu já vou quebrando aqui, porque senão depois quando jogar a água quente, pra não cozinhar os ovos, né? Então, já vou quebrar aqui a gema e já misturar. Opa, quase. Leite cacetada, quase. E pode botar o óleo aqui também já, por favor. Ui, mexer sentado, isso aqui é difícil. Essa receita de bolo eu nunca fiz, então assim, se vai ficar boa, não sei, é diferente. Não é tão diferente, na verdade, de como eu faço. As medidas que estão um pouquinho diferente do que geralmente eu coloco, assim, né? Mas vamos ver. Coloca devagar, né, gente? Porque a água fervendo. E mexe devagar também pra não espingar. Aqui a água eu vou botar aos pouquinhos, porque às vezes vai que tem muita água nessa receita, né? Então é bom a gente ir olhando pra ver se a receita já não tá boa. Nossa, massa é pesada. Tem bastante água aqui ainda. Então pode ser que vai tudo isso. Que vai tudo isso. Eu tinha pensado até em a gente fazer a cerveja amanteigada. Só que eu provei, né? E eu não gostei, então... A gente não bebe vinho normal? Não, mas aquela não tem álcool.
Depois é mais. E é normal, vai, imagina. Aqui já tá mais... Mas vai mais água, né? Acho que vai. Mas tinha várias coisas, tipo, só que a maioria é, tipo, doces da Dedos de Mel. Coisas assim, tipo, Mas feijão de Harry todos Potter os de sabores. receita mesmo, não tem muita coisa assim. Não, eu vi Mexe um... um pouco Não, pode deixar que eu mexo. mais? Não, pode deixar, que aqui ele ainda tem bastante água pra... Tu viu o quê? A maioria das receitas que eu vi foi, tipo, ou esses doces prontos, assim, tipo, feijãozinho de todos os sabores, varinha de alcaçuz, aí tinha um, tipo, sorvete de limão, que o Dumbledore gosta, ou aquele gotas de limão, que é a senha da Mas sala nem dele. tem muito destaque, né? Não tem, tipo, não é um livro que tenha receitas como destaque, né? Assim, ele já tá bem legal, mas como só falta um pouquinho de água, pode botar bem. Já que é o que diz na receita, vamos seguir a receita, né? Se a gente vai ficar muito mole, a gente bota um pouquinho mais de farinha. Aí a gente... Molhou? Molhou! Ainda bem que foi pra frente. Aí se der errado, a gente culpa o Livro. dono da receita. Exatamente, a gente tá A tentando. gente tá seguindo, tá escrito no negócio. É. E quem vai tentar a parte escrita vai ser a Frida. Porque pra quem não sabe, vou fazer um merchan já, né? Ela fazia coisas de lettering. Faz um pouco no break, assim, né? Talvez no período de férias Tô do lettering. me recuperando, né? É. Que ela quebrou o pulso direito, que é a mão dela dominante. Aí não deu ainda muita... como é que fala? Precisão, a palavra é isso. Ainda. O que tu acha? Eu acho que tá um pouco líquida. Mas eu tô com medo de colocar coisa e... A gente botou exatamente o que dizia, né? Vou exatamente o que dizer. A receita é A gente essa. vai seguir a receita. Porque geralmente quando eu faço, não fica tão líquido assim. O ponto geralmente é um pouco mais grosso, assim. E agora? Aquela receita que geralmente a gente faz é 3 xícaras de trigo para 1 de água. Aqui foi o 2,5 de farinha para 2,5 Pra para 1,5 1,5 de água. É. E agora? Queres tentar? Vamos tentar? Pra seguir a receita? A receita é aquela, né? Se der ruim. E agora? Que dilema. Tô pensando em botar um pouquinho mais de farinha. Então bota um pouco. Só um pouquinho, não só pra dar uma coisa, né? Eu vou botar só um pouquinho. Só realmente pra dar uma encorpada um pouquinho maior, assim. Pra não interferir muito na receita. Isso pra ver se dá uma encorpada a mais. Eu acho que tu botou nem... Eu acho que não fez nem efeito. Vou botar um pouquinho mais. Vou botar de pouco em pouquinho, né? Porque tá também não... Aqui eu acho que já tá... Ainda tá líquida. Igual antes. Tá, vou dar um pouco a mais, então. Aqui eu acho que já tá exatamente igual antes. Não tá exatamente. Ela já tá um pouco mais firme, mas ainda não... De repente tu tá sentindo Sim, ela mais é. firme aí, né? Ela ainda tá bem líquida, mas aqui no sentir ela já tá um pouco mais firme. Eu acho que a gente... Vamos parte testar. daí. Pra não modificar muito a receita, eu acho que deu aqui... Também a gente modifica, dá errado, daí a culpa é nossa. Acho que deve ter dado umas 3 xícaras de farinha de trigo. Eu devia ter usado uma receita de bolo de chocolate que eu já faço, né? Porque bolo de chocolate, mas enfim. Vamos testar então. Agora a gente vai pegar uma forminha, vamos untar a forma e colocar no forno. Ah, o fermento, eu esqueci do fermento. Aí Já ia virar o bolo não ia dar certo brownie, mesmo. né? A gente vai misturar aqui então o fermento. O fermento não precisa misturar muito pra não... Devagarzinho. Estamos terminando Cremoso. aqui. Temos uma outra presença ilustre. Vem cá. Vem cá. Esse, pra quem não conhece, é o meu sobrinho. Diz oi. Oi. Ele também é fã de Harry Potter, porque a gente já colocou ele no caminho. Ele adora os filmes, né? Sim. Sim? Você gosta de que tamanho de Harry Potter? Muito. Tudo Qual isso. que é o seu preferido? Harry. Não, mas o filme, qual?
O 2. O 2, a câmera secreta? Sim. Nossa, como você é corajoso. Eu tinha medo desse quando eu era pequena, sabia? Você quer mexer um pouquinho o bolo? Não. Não? Não precisa. Então tá. Então, Fica mas você vai ajudar a gente a provar depois, né? Aham. Vai ter que baixar um pouquinho. Ficou alto Ih, demais. ficou alto, ó. Coisa mais linda. Tá, então aqui a gente terminou o bolo. Agora a gente vai untar a forma. E aí a gente vai botar no forno pré-aquecido, tá? Eu acho que na receita não tem instrução de tempo. Acho que Tem? são 40 minutos. 40 minutos. Deixa eu conferir. Eu vim sem fazer Untar essa a forma, receita. despejar a massa e assar por 40 minutos. Não tem temperatura. Não tem também. temperatura, tem um tempo só. Mas vamos colocar ali uns 180 graus, que é uma temperatura média, né? E a E gente vamos observar. vamos ficar de olho aí. E enquanto isso a gente faz a cobertura. Bom, enquanto a gente espera então o bolo assar antes de fazer a cobertura ali e tudo mais, vamos falar então sobre os nossos preferidos. Eu já fiz um vídeo de melhores e piores de Harry Potter, eu falei dos filmes e dos livros, vou deixar aqui no card. E também eu fiz já filme versus livros de todos os filmes e livros, né, de Harry Potter lá no meu Instagram, antes de eu criar aqui o canal no YouTube. Então se você quiser olhar, dá uma olhadinha lá no meu Instagram. Mas vamos lá então. Livro. Faz tempo que tu releu os livros a última vez, né? Então, faz muito tempo que eu não leio. Mas tanto o livro quanto o filme, a Pedra Filosofal tem todo um significado, né? Afetivo, né? Tem toda uma introdução ali que foi o que me interessou pelo restante da saga inteira. Então, dos livros, eu vou ser bem sincera que eu não lembro muito bem, porque já faz muito tempo que eu já terminei de ler e reler, na verdade, a saga inteira. Mas eu tenho um carinho bem grande pela Pedra Filosofal. Então, e aí já puxando pro filme, né, ver eles bem pequenininhos ali e tudo, e acompanhar o crescimento deles e, né, a apresentação deles. Então, foi o que deu vontade da gente saber mais. Então, eu tenho um carinho bem grande pelo primeiro. Ainda que eu seja apaixonada pela saga inteira, né, mas é um carinho diferente o primeiro. Mas em relação de... Seguindo essa lógica, a finalização também é um contraponto ali, Sim. né? Então, a finalização também é um ponto de destaque pra mim. Tem alguns ali no meio que eu não curto muito, eu acho estranhos, assim. Que ali Enigma do Príncipe, a Ordem da Fênix, eu não curto muito, né? Não que sejam ruins, porque é uma saga, um universo todo muito bem construído. Mas a finalização ali, em especial o filme 2, são... né? Eu achei que foi muito bem fechado, assim. Sim. E questão de interpretação mesmo, né? Já puxando para a ideia do filme, né? Eu achei que é legal ver eles bem pequenininhos, com uma base muito frágil ainda, e ver o que eles conseguiram alcançar no final em questão de atuação. Então, o primeiro e o último, para mim, tanto no livro quanto no filme, são os meus preferidos. Sim. O meu livro preferido é Cálice de Fogo. Eu gosto bastante, assim. Eu acho que não foi uma adaptação tão bem feita, porque é um livro que tem muita coisa, é um dos maiores, se eu não me engano, é o segundo ou terceiro maior da série. Acho que o maior é a Ordem da Fênix, agora o segundo eu não lembro. Mas enfim, é um livro que tem muitos detalhes, eu gosto bastante da questão do torneio entre bruxo ali e tudo mais, então eu gosto bastante, assim, dessa parte, acho um livro muito legal, assim, com bastante coisas. E é o livro que é bem decisivo, né, porque é o livro que é a volta... Spoiler. É a volta do Voldemort, né? Então, assim, é um livro que as coisas começam a ficar... Porque, assim, o primeiro e o segundo, eles são bem infantis, digamos assim, né? Apesar de que o segundo eu acho Tem uma pegada mais assustadora, assim. Inclusive, como eu tinha comentado ali, quando eu era pequena, eu achava o segundo filme bem assustador, assim, porque o primeiro era aquela coisa da magia e coisa bonitinho, colorido. E aí o segundo, tipo, tem a câmara secreta que mata as pessoas. Então, tipo, é uma coisa mais... Me deixava até um pouco com medo de assistir, assim, o segundo. E eu lembro que tu comentou ainda do Matheus, né? Será que ele vai ficar com medo no segundo? Não, ele super curtiu. Mas no geral ainda tem... Porque eles são crianças tem também. Tem uma atmosfera diferente, né? O terceiro já começa a mudar um pouco, mas no quarto que é o que fica mais sério mesmo, porque é a volta do Voldemort. O Prisioneiro de Azkaban, eu particularmente não curto muito, não. Também não. Apesar de ser um grande preferido, né? O pessoal gosta bastante, sim, mas também não é um dos meus preferidos. Mas... E também porque em Cálice de Fogo a gente tem a primeira grande morte, que é a morte do Cedrico, né? Sim. Que é uma morte de um menino adolescente, então tem todo aquele também significado, questão. Então é quando as coisas realmente começam a ficar sérias, assim. Então eu gosto bastante. E filme, no meu Melhores e Piores eu coloquei em primeiro e segundo lugar Relíquias da Morte, né? Parte 1 e parte 2.
realmente eu gosto bastante de como eles fazem, assim, a decisão de dividir em 2 filmes também ajudou, porque eles conseguem explorar muito bem todos os detalhes do filme, então é muito legal, assim. Tem muito filme que que usa esse recurso, né, de dividir em 2 e acaba não sendo necessário. Não é bem assim, aproveitado, né? no caso, né? Então, tipo assim, até, por exemplo, A Esperança dos Jogos Vorazes, eu acho que a segunda parte não é tão... Não era necessário. tipo assim, de repente até fosse necessário, mas do jeito que eles fizeram a parte 2 não ficou tão legal, assim, em minha opinião, assim, né? Mas enfim. Mas aqui eu acho que eles conseguem explorar bem direitinho, assim, nos 2 filmes. Tem toda a questão de ser o último. O parte 2, que foi o último mesmo, a gente assistiu na Eu pré-estreia. ia falar agora. Então tem Nossa todo Senhora, foi muito legal. o significado, assim. Inclusive, eu sempre digo, gente, se vocês têm a oportunidade de assistir algum filme na pré-estreia, assiste, porque, tipo, é uma atmosfera completamente diferente. Porque só tem fã lá, então... Isso. Ainda mais depois de longo tempo de história, então, né? tipo, Então... nossa, foi uma vibe completamente diferente, assim, as cenas, eu lembro, tipo... eu vou falar spoiler, porque é isso. Eu lembro o primeiro beijo do Ron e da Hermione, que todo mundo começou a gritar pra caramba, a morte da Bellatrix. Não, nossa. Nossa, essa cena foi, tipo... Não, e legal também, falando ali da pré-estreia, eu lembro, eu tava o quê? Com 20 anos, eu acho, né? Foi 2011. Eu tava com 20 anos, então a gente começou a assistir, eu tava com 10, então metade da minha vida era de Harry Potter. E aí a gente foi assistir meia-noite, o shopping tudo apagado, né? Só a parte do cinema aceso e com movimentação, né? E aí eu lembro que eram todas as salas de cinema passando o mesmo filme e começou exatamente no mesmo horário. E aí foi muito legal, porque não era só a nossa sala que tava vibrando e que tava... como é que fala? Assim, ó, com os nervos à flor da pele mesmo. Era todo mundo. Então, quando apareceu o símbolo da Warner pela última vez, eu me lembro do pessoal reagir àquilo. Sim. E nesses momentos muito impactantes, assim, de morte de vilão e de, né, o beijo ali da Hermione e do Ron, que era algo que já se esperava pela série inteira. E até das tristes também. Isso, de Fred. de tudo. Então, assim, foi muito legal porque a gente conseguia, como era todo mundo da sala reagindo, a gente conseguia escutar da nossa sala o que estava rolando nas outras, que era igual à nossa. Então, a reação ficou muito amplificada, assim. Sim. Então, era algo... Gente, assim, ó, era de arrepiar. Foi muito legal. Sim. Foi muito bom. E tinha gente fazendo cosplay também, Tinha né? um monte de Tipo, gente. A gente tinha era de meio Mercador. pobrinha. Aí a gente só fez o raiozinho assim. Eu lembro que na época o Tumblr era, tipo, super falado, e daí o pessoal tinha combinado pra fazer uma Relíquias da Morte na mão, Isso. lembra? E daí a gente ia saber que a outra pessoa tinha o Tumblr, então, tipo, o pessoal ia lá pra começar a seguir as outras pessoas, enfim. E uma dica de pré-estreia também, vai assistir o filme legendado, porque as pessoas gritam e você perde falas do filme, então assiste legendado, que pelo menos você vai conseguir ler o que as pessoas estão falando, né? Então... E assim, de modo geral, o legendado, ele te permite todas as emoções da cena, né? O que o dublado, por melhor que seja o dublador, na minha opinião, e muitas vezes se perde, né? Então, enfim, mas aí é questão de opinião. Né? Vai assistir. É isso. Mas é isso, assim, mas eu também tenho um carinho muito grande com o primeiro filme, assim, pode ser que em questões de adaptação não seja o melhor, mas assim, é o que deu início a tudo, né, então não tem como deixar de comentar, assim, né. E mesmo que não tenha sido tão bom, foi bom o suficiente pra fazer a gente querer saber mais. Sim, e então... conquistar, tipo, principalmente pro público infantil, assim, né, que foi o que aconteceu, né, então eu acho que realmente vale citar, assim. E o meu menos preferido de livro, eu não lembro que eu comentei no Melhores e Piores, mas, assim, os primeiros, em questão de livro, assim, quando avalia tudo, eles acabam sendo um pouco mais fracos, porque foram os primeiros, então a história ainda com certeza não estava totalmente delineada, então, né, a escrita não estava ainda 100%, então acaba sendo um pouco mais fraco. Mas hoje, quando eu penso assim em todos, eu acho que de repente o Prisioneiro de Azkaban seja o que eu menos... eu não curto muito. Porque eu acho que o enredo como um todo, porque todos os outros, querendo ou não, a gente tem uma história do Voldemort sendo inserida ali. E esse, por mais que a gente tenha alguma coisa ou outra, é o único que não tem totalmente, assim... não, ele fica nos bastidores, assim, né? Ele fica de... A gente tem o Pedro Pettigrew, né, aparecendo, com aquela coisa toda, que é decisivo. Sim. Ele ir até o Voldemort pra tudo acontecer, mas assim... Não é diretamente. Tipo, o primeiro tem ele aparecendo através do Quirrell, no segundo tem o diário, aí esse não tem, aí no quarto o Voldemort volta, então, tipo, a partir daí o Voldemort tem a presença... ficou uma lacuna ali, né? Então, assim, é um livro legal, só que eu acho que quando comparo com os outros, assim, questão de enredo, é o que eu sinto mais falta, talvez, assim, desse vilão principal, assim, né? Então, acho que faltou ali um pouco. E filme, pra mim, eu sempre vou botar na tecla, que é Enigma do Príncipe, que pra mim é a pior adaptação que tem, porque... Enfim, assim, ele tira um monte de cena importante. Ele é estranho. Eu não sei, ele tem uma vibe estranha, assim.
Além de que, tipo, os filmes como um todo tiraram muito da personalidade, por exemplo, de personagem como a Gina, que é uma personagem que é Ai, sem essa eu graça prefiro nem comentar, total, assim, né? Mas, enfim, assim, né? E que é uma baita de uma personagem Nos no livros livro. ela é muito legal, assim, é muito boa mesmo. Super independente, fala o que quer e não tá nem aí. E nos filmes... E cheia de opinião, né? E no filme é aquela menininha que se esconde. E eles podiam, tipo, ia ficar estranho se eles tivessem feito só no sexto filme, ia. Mas, assim, ainda dava pra eles recuperar, assim, dar um protagonismo pra ela. Sim. Até porque ela ia ter um romance com o Harry e coisa e tal, então faria sentido ela ter um protagonismo maior. Mas, enfim, né? O meu menos preferido é o Enigma do Príncipe mesmo. O teu também seria? Eu fico entre o Prisioneiro de Azkaban e o Enigma do Príncipe, mas eu acho que o Príncipe, o Prisioneiro de Azkaban ainda é uma tentativa de um enredo diferente, assim. O Enigma do Príncipe eu acho que ficou até mais do mesmo, assim, em algumas partes, sabe? O filme realmente não me agrada. Eu gosto bastante do livro, mas o filme não me agrada muito, não. Então, para cobertura, a gente vai fazer um brigadeiro normal. Então, vamos utilizar uma latinha de leite condensado e uma colher de margarina. E aí, a gente vai levar o fogo até dar o ponto. Ó, o ponto é aqui, ó, o ponto que tá desgrudando. Esse aqui já é ponto de enrolar, mas eu gosto de deixar ele mais durinho assim, porque depois a gente bota um pouquinho de creme de leite também, pra deixar mais cremoso. Bom, eu separei aqui um pouquinho do brigadeiro ali, né, o brigadeiro pronto. Eu não misturei nada, é só o brigadeiro mesmo, que ele tá mais durinho assim, pra gente poder fazer a escrita da parte de cima. Então eu comprei corante verde, a gente vai adicionar agora um pouquinho, pra tentar chegar no tom ali do corante mesmo. Vamos ver aqui, né. Bom, daí aqui você vai escolher, né, dependendo do corante que você vai usar também, então... Ó, aqui tá ficando esse tom. Porque esse tom já tá mais parecido, né? Aqui um pouco aqui... É que também quanto mais a gente trabalhar, mais mole vai ficar, né? Então, vou deixar aqui, ó, com uma corzinha parecida até. E vamos deixar ele esfriar um pouquinho antes da gente utilizar, então. E vamos fazer o resto do brigadeiro. Aqui tá o restante, então, do brigadeiro. Eu vou misturar um pouquinho de creme de leite pra deixar ele mais molinho e também pra render um pouquinho mais, né? Aqui, porque daí é pro bolo, o bolo é um pouquinho maior. Se a gente tiver que faltar, daí a gente faz mais brigadeiro, mas eu acho que dá, porque é só uma camadinha fina por cima, né? Agora vamos colocar, então, o corante rosa. Esse rosa, ele é bem fraquinho, né? Uma coisa pra cá. Ele é mais envelhecido, assim. Então eu vou botar também de pouquinho em pouquinho pra gente... Opa. Mas aí tu forçou, né? Tu pode botar mais, no caso. Mas é porque esse rosa, ele não é bem... Não, mas é porque, né? É que ele tá meio bege ainda, ele é bem rosa, né? Mas daqui tá bege na câmera, aqui fora da câmera ele tá bem rosa. É que a câmera tá deixando ele mais coisa. Não dá pra ver a cor bem certinha, mas olha só. Tá deixando ele mais coisa. Mas deixa eu aproximar mais da luz aqui pra ver se... Não, mas Não, aqui tem que fica tirar pior, da né? luz, Tira um pouquinho da luz, puxa isso aqui para cá. Pra mostrar... Não, mesmo assim não dá pra ver direitinho. Mas ele tá bem... Tá rosa, gente, tá rosa. Tá com cor de danoninho. Aqui, opa. É um danoninho meio anêmico, mas... Eita, tá com cor de danoninho. Aqui. Porque a câmera tá tirando a cor, mas ele tá bem rosinha. Eu botaria mais, mas ok, bora. Ih, vai estragar nosso bolo. Não vai, cara. Bom, aqui temos então o nosso bolo desenformado. Ele até tá meio rachado, que nem o da receita aí, ó, gente, tudo proposital. Ele não ficou muito alto, então talvez quando você for fazer, né, fazendo uma forma um pouquinho menor, pra ele crescer mais, né. Mas assim, pro nosso propósito aqui de hoje tá bom. Vamos pegar então os brigadeiros pra confeitar ele. Aqui, vamos então decorar o nosso bolo. Opa, já comecei a fazer uma coisa errada. Aqui. Lembrando, gente, que o bolo, ele não é um bolo bem espatulado, ele não é um bolo muito bem caprichado, então... Lembrando que quem fez foi o Hagrid, gente. Não subestimando as qualidades do Hagrid, mas assim, a gente sabe que ele não é muito caprichoso, assim, né? Então é bem rústico, né? Isso, acho que é essa a palavra. Então, né, foi uma boa escolha, porque Não precisa ficar bonito. não precisa caprichar muito. Ih, gente, não precisa ficar bonito. Só para deixar bem claro, gente, que tá rosa, tá? Na imagem não tá fazendo jus ao rosa que está aqui. Vai ter foto lá no meu Instagram e na foto vai estar rosa. É. Eu garanto pra vocês, tá Porque rosa. aqui pelo vídeo ele tá bem bege.
Nossa, olhando pela câmera tá muito feio. Mas vocês vão ver a foto depois. Deu? Tá bom, né? É tipo isso? Nossa, ficou bem ralinho, né? Comparando com o do Hagrid. É, o dele é bem mais denso. Mas é tipo isso, né? Acho que é. É que o dele ficou mais... É que o dele ficou quebrado, assim, né? Tipo... Vou fazer um negócio assim, ó. Uhum. O dele ficou mais fosco. Uhum. É outra cobertura, né? Então, Sim, é. a gente é brasileiro, a gente faz brincadeira. Isso. A gente vai adaptar pro nosso regionalismo. Aqui vai ficar os dois. Isso. É que o dele é uma cobertura mais seca, né? É. Nossa. O que, Matheus? Nossa. Nossa, o quê? Nossa. O que? Tá, Esse ele... é o nossa bom ou o nossa ruim? Eu, tipo, que horror. Esse nossa quer dizer o quê? Nossa, Eu ele acho tá que o sem nosso é ruim. palavras. Ó, que lindo que ficou, gente, essa arte Contemporânea. impressionista. A gente já tá aceitando encomendas de bolos do Harry. Sei não, hein? Não, mentira, tá bem bonitinho. Mas olha, gente, ficou bonito, hein? Vou dizer. Aqui, esse Happy Birthday Harry. Eu só vou abrir mais um pouquinho Ó. aquela brechinha ali, pode ser? Pode, mas vamos só comparar aqui. Ó, gente, esse é o bolo normal, tá? O novo bolo do filme. Que com certeza a gente tava conversando aqui, é outra cobertura, né? Deve ser uma cobertura de glacê, alguma coisa assim, que é aquelas coberturas que endurece e é mais fosca. A gente usou brigadeiro, que era o que tava na receita, na verdade, né? Então, ficou assim, mas ficou bem legal, viu? Vou dizer que dentro das minhas expectativas, É, eu achei que ia ficar bem mais... zoado. Isso. Não, eu não usaria essa palavra, mas... Bem diferente, achei. Achei até que Ficou mandamos bonitinho, bem, achei. hein? E vamos lembrar novamente, é o bolo do Hagrid, gente. É o bolo que, né, se quebrou no caminho. Tava no Aí, bolso ó. dele, cara. É isso aí, ficou bem legal. E aí, Matheus, o que você achou do bolo? Legal. Ficou legal? Ficou parecido com o do Harry? Sim. O que aconteceu no bolo do Harry que tu falou antes ali? Que foi sentado por Hagrid. Hagrid Aqui, sentou ó. em cima, né? Aham, Tá aqui esse o aqui, Hagrid. Isso, muito bem. Vamos provar o bolo então? Sim. Você acha que tá gostoso? Eu não sei. É bom, a confiança que a criança deposita na gente já diz muito, né? É que assim, você sabe, a mãe e a tia, elas sempre fazem uns bolos mais bonitos que esse, né? Mas esse era pra ser assim, não acha? Uhum. Então tá. Então, fizemos bem feito o que era pra ter feito, pelo visto. Vamos lá então. O de cima é o meu. Se o seu. Deu só um ó, minutinho. Só pra mostrar pra vocês como é que fica por dentro. Senta aqui, ó. Aqui. Fica em pezinho. A massa aparentemente ficou fofinha. Vamos ver. É. Pega aí seu pedaço de bolo, Vê, Matheus. Matheus, vê o que tu acha. Tem um garfinho aí? Vê se a massa tá fofinha, Matheus. É, tá bem mole. Pode dar sua opinião aí, tá? Ó, vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu tirar aqui, Tá que tá bom. difícil. Bota só um pedaço menor, Que guri. caiba na sua boca. Bota aí na tua boca. Não é assim. Então, vamos lá. Ficou gostoso. Eu achei que tinha ficado bem pesada a massa, mas não. Eu gosto do cantinho. Que bom, pra ela ficou assim.
Dá um gostinho diferente. Deixa eu pegar com a cobertura aqui. É que assim, né, gente? Não é uma receita extraordinária, né? Um bolo de Um chocolate. bolo de chocolate. O que você achou, Matheus? Tá gostoso? Aprovado? Será que tá melhor do que o do Hagrid? Olha, eu acho que provavelmente, porque o Harry diz que o Hagrid cozinha bem mal. Então, Mas tá muito bom. bem gostoso mesmo. Eu achei que ia ficar massa pesada, assim. Parecia que ela tava pesada, né? Mas não, ficou bem... Ela tá até meio esfarelando, assim, um pouquinho. Então, aprovado. Tá muito boa. Ó. Foca aí atrás. Ó, meninas. Ou meninos. Ou meninas, muito bem, isso mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. A gente recriou aqui, então, o bolo do Harry Potter. Você gostou, né? Sim. Tava muito gostoso? Sim. Comeu até 2 pedaços, né? Sim. Tá bem bom. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido. Se vocês reproduzirem essa receita aí, me conta aqui nos comentários. Se vocês tiverem sugestões para os próximos vídeos, também deixa aí. Deixa aqui também o seu gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E me segue lá no Instagram também para continuar acompanhando aí o meu conteúdo literário. Então é isso. Muito obrigada pela aparição aqui, meus amores. Esperamos aparecer mais vezes. Com certeza, né? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau!